Vamos iniciar o nosso próximo tópico, agora probabilidade, tá bom? Será o tema dessa nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dentro de probabilidade existem alguns conceitos que precisam ficar claros para a gente aprender, tá bom? De que a gente vai usar. Essa aula vai ser uma aula mais introdutória, tá, pessoal? Porque alguns conceitos a gente vai relembrar aí que a gente fez lá, né, no colégio, porque depois vai ser útil para nós lá nas distribuições de probabilidade, tá bom? O primeiro conceito aí que a gente tem que ter claro em mente é o que que é um experimento, tá bom? O experimento vai ser todo fenômeno ou ação que geralmente pode ser repetido, tá? E o resultado ele tem que ser casual ou aleatório, tá? Então não pode ser algo que a gente já manipular. Então esse resultado, tá? Tem que ser aleatório. Então, por exemplo, quando a gente lança um dado, quando a gente está fazendo algum jogo, tá? Que precisa lançar um dado ali para andar nas casas, e aquele resultado vai ser aleatório. Quando a gente lança uma moeda, é aleatório. O jogo de uma Mega Sena, tá? Ou qualquer jogo aí de sorte também é aleatório. Não tem como você predeterminar quem vai acertar, tá bom? É aleatório ali os números que saem ali naquele sorteio. O que vem a ser um espaço amostral, tá? O espaço amostral, a gente vai denotar ele por essa letrinha grega aqui, que é o ômega, tá? Que parece uma ferradura. O espaço amostral vai ser o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Então, por exemplo, quando a gente lança um dado ali de 6 faces, o que seria o meu espaço amostral ômega? Seria face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Então, todos os possíveis resultados que eu posso obter no lançamento ali daquele dado, tá? Um evento é um subconjunto desse espaço amostral. Então, por exemplo, no lançamento do dado, se eu falasse ali para vocês, o meu evento seria ali número ímpar. Então, seria as faces 1, 3 e a face 5, tá? Os eventos, pessoal, a gente denota eles por qualquer letra do alfabeto maiúscula, tá? Desde o A, o B, o C, lá até o Z. Posso usar qualquer letra, tá? O mais comum a gente pega normalmente aí as letras, as primeiras letras, ou quando a gente está trabalhando aí, dependendo exemplos que a gente vai ver, às vezes, que tem alguns nomes, a gente pega a letra inicial, tá? Mas é qualquer letra do alfabeto. Então, um outro exemplo, tá? Seja aí o lançamento, então, vamos supor que eu tenho duas moedas na minha mão, tá? Cada uma das moedas aí, né? Pode ser da mesmo valor ou não, mas são duas moedas. Então, eu tenho duas moedas, eu vou jogar as duas sobre uma mesa, tá? Quais que são os possíveis resultados nessas moedas? Eu posso ter cara na primeira moeda e cara na segunda moeda, tá? E aí esse cara eu vou denotar aí pela letra K, tá bom? Então eu posso ter cara, cara. Eu posso ter cara nessa moeda e coroa nessa, que eu vou denotar para C. Ou eu posso ter cara nessa e coroa nessa. Então, notem que esse cara coroa é diferente do coroa cara, porque são duas moedas diferentes, tá? Ou eu posso sair coroa coroa nas duas. Então, o meu espaço amostral ômega, se eu lanço duas moedas, só podem haver essas possibilidades, tá? E o que é um evento, então, para mim? O evento que tenha saído pelo menos uma cara. Então, quais que são, dentre essas quatro possibilidades, quais que são aqueles que têm pelo menos uma cara? Então, pode ser cara a cara nas duas, cara e coroa, ou coroa cara, tá bom? Então, aí, esse aqui é um evento do meu espaço amostral, tá? Opa. Probabilidade, tá? Então, agora vamos lá no conceito mesmo do que vem a ser ali a probabilidade, tá, pessoal? As probabilidades, elas são utilizadas para nós expressarmos, tá, a chance de ocorrência de um determinado evento. Ah, e qual que é a probabilidade de eu lançar uma moeda e tirar a face 6? Ah, qual a probabilidade de eu fazer um jogo na Mega Sena no final do ano e ser o ganhador, tá? Então, é isso que entra aí os cálculos das probabilidades. A gente tem algumas definições, né? A gente tem mais de uma definição de probabilidade, é que nós vamos usar aqui, tá? No nosso curso, vai ser a definição clássica da probabilidade. E o que essa definição clássica diz?
Primeiro, para eu utilizar, né, usar essa definição, eu preciso que os meus resultados sejam equiprováveis. O que é esse equiprováveis? É que esses resultados sejam igualmente prováveis, ou seja, todos tenham a mesma chance de ocorrer, tá bom? Então, dado ali um conjunto de N eventos equiprováveis, tá? A probabilidade de ocorrência de um determinado evento A, tá? Aí eu denotei genericamente, ela vai ser calculada como? Então, a gente vai denotar aqui, ó, o P maiúsculo, aí entre parênteses a gente coloca o evento. Então, a probabilidade desse evento A vai ser o número de maneiras de que A pode ocorrer, que aí agora a gente vai colocar de N minúsculo, dividido pelo número total de observações, que é o N maiúsculo. Então, esse N maiúsculo são todas as observações possíveis que a gente tem no nosso espaço amostral, e o meu N minúsculo vai ser as possibilidades que tem do meu evento, que estão dentro do meu conjunto total lá, que seria o meu espaço amostral, tá bom? Bom, e aí algumas outras definições agora muito importantes, tá bom? Então, tendo em mente que a probabilidade para qualquer evento, tá? Vai ser N sobre não, tá? Dentro de um experimento aleatório, tá? Quando dois eventos A e B, para eles ocorrerem simultaneamente, tá? Ao mesmo tempo, quando eles ocorrem ao mesmo tempo, a gente chama de evento interseção. Então, A, e aí a gente denota por esse símbolo aqui, tá? Como se fosse um U de cabeça para baixo, tá? Então, esse aqui é A inter B, ou A interseção com B, tá? E também dois eventos aí de um experimento aleatório, tá? A ocorrência de A, de B, ou ambos os eventos aí, ou seja, é representado pelo evento união. Então, a gente coloca A união com B. Bom, tudo isso aqui, coisas que vocês já viram lá no colégio, tá? Dois eventos também, pessoal, eles podem ser mutuamente exclusivos ou disjuntos. O que significa isso? É quando eles não têm interseção entre eles, tá? Ou seja, a interseção A inter B é igual a vazio. O símbolo do vazio, pessoal, cuidado, não pode pôr só uma bolinha, porque a bolinha por si só é um zero, tá? É uma bolinha cortada para indicar o símbolo de vazio. Outra forma também de identificar conjunto vazio é abrir chave e fechar chave. Também é um outro jeito da gente escrever que aquela interseção é vazia, tá? E o complemento de um evento A, tá? Ou seja, um evento complementar de A, tá? Lembrando que A é um subconjunto, é um evento, é um subconjunto do espaço amostral, tá? Então, o complementar desse evento A consiste em todos os resultados lá do meu espaço amostral que não estão dentro desse evento A, tá bom? Então, tá aqui, ó, são os elementos de ômega, tá? E que não pertencem a A, tá bom? Então, lá no caso, ó, do lançamento de um dado de 6 faces, o meu espaço amostral era face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu tinha falado para vocês um evento lá qualquer, número ímpar. Seria face 1, 3 e 5. Quem que é o complementar desse conjunto? São as faces que sobraram, que são as pares, 2, 4 e 6. Bom? Então aí é só relembrando aí esses conceitos, tá? E aí a gente chega, então, no axioma da probabilidade, tá? Que rege aí, então, esse conceito nosso da probabilidade. O que esse axioma diz? Então, nós temos ali um espaço amostral ômega, tá? Então, seja um ômega, um espaço amostral, e seja A, um evento qualquer desse espaço amostral, tá? Por definição, pessoal, tá? A probabilidade de ocorrer A, tá? Vai ser dada nas seguintes condições, tá? Então, então eu tenho lá um espaço amostral ômega, aí eu tenho um evento dentro desse ômega aqui, tá? Quais que são as condições para eu calcular a probabilidade desse evento, tá? Primeiro, a probabilidade aqui do meu espaço amostral sempre tem que ser 1. E aí, o que a gente conclui aqui?
Existe probabilidade maior do que 1? Não, tá? Se você encontrar, você errou. Não existe. A probabilidade para um espaço amostral sempre vai ser igual a 1, tá? E a probabilidade para esse evento qualquer que eu tirei aqui do meu ômega, ela vai ser maior ou igual a zero. Ah, existe então probabilidade negativa? Não existe probabilidade negativa, bom? Ou ela é maior ou igual a zero e ela no máximo dela é 1. Agora, se eu pego um outro subconjunto aqui desse espaço ômega, tá? Então, um evento B. Então, se A e B são dois eventos desse ômega, e se eles são disjuntos, o que que são disjuntos? Eles não têm interseção, eles não têm elemento em A que tem algum elemento que é igual em B. Então, eles não têm interseção. Significa que a probabilidade de A união com B vai ser o quê? Vai ser simplesmente calcular a probabilidade do A mais a probabilidade do evento B, tá bom? Desse axioma, o que que resulta então? Que a probabilidade para qualquer evento, pessoal, ela é maior ou igual do que zero e menor ou igual do que 1. Pessoal, não existe, por exemplo, hoje, vamos supor que o dia hoje está nublado. Probabilidade de chover hoje é -5. Não existe, tá? Ou chove ou não chove, tá? Então, sempre tenham isso em mente, tá? Se você lá na prova ou em algum exercício for fazer lá, encontrou uma probabilidade maior do que 1 e negativa, volta, refaz os seus cálculos que você errou em algum lugar, tá? Ela sempre tem que variar entre 0 e 1. O que pode diferenciar é que a gente pode representar a probabilidade em porcentagem, mas aí ela vai variar de 0 a 100%. Porque a gente vai pegar esse intervalo entre 0 e 1, multiplica por 100, a gente pode representar ele em porcentagem, tá bom? Alguns teoremas aí, tá? Dentro da probabilidade. Se eu tenho um espaço amostral ômega, tá? Então, a probabilidade de que A não ocorra vai ser dado, tá? Que é a probabilidade do complementar do meu evento A é igual a 1 menos a probabilidade de A, tá? Professora, como que eu chego nisso aqui, tá? Se a gente voltar aqui, pessoal, ó, lá no terceiro item aqui do meu evento, da minha condição aqui do meu axioma, A e B, dois eventos disjuntos. Então, o que que a gente pode falar, tá, pessoal? Vamos aqui para o quadro um pouco para eu mostrar para vocês, tá? Ignorem por enquanto que está escrito ali do lado, daqui a pouco a gente vai falar sobre aqui, tá? Bom, então se eu tenho lá, ó, o meu evento A, vocês concordam que o complementar de A, eles são disjuntos? Por quê? Porque o meu evento complementar são aqueles elementos que estão no meu espaço amostral ômega, tá? E que não estão no meu evento A. Então, vocês concordam com isso aqui, ó? O meu espaço amostral ômega é simplesmente o meu evento A mais o complementar do meu evento A. Todo mundo, tá? Então, se eu somar o A, que é um evento de ômega, tá? Ele somado com o seu complementar resulta no meu ômega, tá? Vamos aplicar agora o operador probabilidade? Então, eu posso colocar aqui operador de K e operador de K. Certo? Pessoal, probabilidade de ômega é igual à probabilidade do evento A, mais a probabilidade, né, do complementar de A. O que a gente viu lá do nosso axioma? Primeira condição lá, que a probabilidade de um evento ômega, quanto que é? 1. Então, 1 é igual ao P de A mais o P de A complementar. O que o nosso axioma ali estava falando? Axioma não. O que a gente viu ali no próximo no slide que eu falei para vocês, ó. Se a gente pegar aqui, ó, e isolar essa probabilidade de A complementar, então vai ficar aqui, ó, 1. Aqui não está positivo? Passa negativo. Então, a probabilidade para o evento complementar de A nada mais é do que 1 menos P de A, tá bom?
Então, vamos continuar aqui. Que é o que está retratado aqui neste teorema, tá bom? Teorema da soma, pessoal. Se eu tenho dois eventos, tá? Que de um espaço amostral ômega, a união, tá, pessoal? Ou seja, a probabilidade de que A ou B ocorra, tá? Vai ser dada por essa fórmula: P de A mais P de B menos a interseção entre eles. Por quê? Pode acontecer se eu tenho lá dois eventos, tá? Então, espaço amostral e eu tiro aqui dois eventos daqui. Pode acontecer que, tá, eu tenho um evento A e um evento B, mas pode acontecer que tenham elementos em B que também estavam em A. E eles repetiam lá no meu ômega? Não, eles não repetiam lá no meu ômega, tá? Eles foram, né, dentro do espaço aqui, eu encontro valores que são semelhantes. Então, o que acontece? Eu tenho que tirar essa interseção, porque na hora que a gente faz o P de A e depois o P de B, lembrando que a definição clássica da probabilidade é N sobre não, eu vou contar, por exemplo, ali um valor que ele não é repetido, mas a questão é que ele está presente nos dois eventos. Então, eu preciso subtrair essa interseção. Aí, desse teorema, sai esse corolário que nem precisava de eu ter colocado esse corolário, porque lá na terceira condição do axioma da probabilidade, já me falava o quê? Que se dois eventos são disjuntos ou mutuamente exclusivos, o que acontece com a interseção deles? É zero. Então, se a interseção deles é zero, P de A união com P de B vai ser simplesmente a soma da probabilidade de A mais a probabilidade de B. Bom? Vamos aí agora, pessoal, tá? Para alguns exemplinhos aí, tá? Dentro aqui da parte de probabilidade, essa parte introdutória, a gente vai usar muitos exemplos aí com cartas, tá? E com lançamento de dados, ou moedas, tá bom? Que é o mais tranquilo da gente trabalhar aí essa questão desses conceitos. Então, observem aqui esse exemplo aqui, tá? Ao retirar uma carta de um baralho, tá? Os eventos As, que aí eu vou denotar pela letra A maiúsculo, e o evento Rei são disjuntos, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês ali, que é só dar uma relembrada aí a questão de baralho, tá? Qual que é a probabilidade, tá? De retirar um As ou um Rei numa única tentativa? Aqui, pessoal, eu coloquei um desenho aqui do lado. Os baralhos aí, para quem ainda, né, eu sei que às vezes todo mundo conhece, mas só para esclarecer e ficar clara aqui a explicação, o baralho, pessoal, são 52 cartas ao todo, né, porque eu não vou considerar os coringas. Essas cartas, pessoal, elas são numeradas, tá? A numeração dela começa lá com esse As, depois vem o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou lá no número 10, aí vem, se não me engano, a dama, que é representado pela letra Q, depois é o valete, e por último lá, que seria como se valesse 13, seria o rei. Se eu troquei aí a dama com o valete, essa ordem aí não vai interessar, tá? Eu estou interessada mesmo só no numerinho da carta, tá? E o baralho também é composto por 4 naipes, que são esses desenhos aqui, tá? Esse aqui que parece um losango, é chamado de ouro. Esse aqui é o que parece uma arvorezinha aqui, é chamado de paus, tá? O coração é copas. E esse aqui, ó, é chamado de espada, né? Que se a gente olhar aqui, lembra uma espadinha mesmo, tá bom? Então, vamos ali para a explicação e a gente resolver esse exercício, tá? Bom, então, como eu mencionei para vocês, pessoal, tá? O nosso baralho aí é composto, então, por 52 cartas, tá? Então, aqui, não repare no desenho, tá? Então, aqui eu tenho os 4 naipes, tá? Dentro de cada um desses naipes, varia aqui, ó, de As, né? A gente chama de As, 2, 3, 4, até o 10. Depois vem a dama, o valete e o rei. Aqui eu não sei se eles trocam não, mas essa é a ordem, tá? A primeira é o As e a última é o rei, tá bom? Então, dessa forma aqui. Então, totalizando aqui para nós 52 cartas. O que eu perguntei lá no exercício, tá bom? Depois vocês vão ter o slide aí, vocês vão acompanhando. Eu falei o seguinte, ó. Ao retirar uma carta, né, que seja As ou uma carta que seja Reis, são eventos disjuntos. Por quê? Como eu coloquei lá um desenho no slide para vocês, então eu vou ter lá uma carta.
Toda carta, ela tem um número e um desenho nela, tá? Você nunca vai achar, por exemplo, Ais e 2 junto. Por quê? Porque o 2 é uma numeração, então é sempre um número e um Ai. Então, você nunca vai encontrar uma carta que seja Ais e Reis ao mesmo tempo, porque Ais e Reis é uma numeração. Então, não vai, tá? Por isso que o exercício já afirmou que é um evento disjunto. Então, quer dizer, eles não têm interseção. Aí ele continua. Qual a probabilidade de retirar uma carta As ou um Rei, tá? Ele falou o seguinte, ó. Qual a probabilidade de retirar um As ou um Rei? Pessoal, ó, uma dica aí que a gente aprende lá, tá? Sempre quando usar esse conectivo ou, isso aqui a gente vai usar união. Quando usar o conectivo e, a gente quer encontrar a interseção, tá bom? Então, tenham sempre isso aqui gravado aí que vocês não vão errar. Bom, qual que é, então, a probabilidade de A união com K? Lá do meu axioma da probabilidade, como eu já sei que esses dois eventos são disjuntos, eu sei que isso aqui nada mais é do que a probabilidade de A mais a probabilidade do rei. E aí eu vou colocar aqui do lado, ó, qual que é a probabilidade para um evento qualquer? É eminho, é o que eu tenho sobre não, tá? Então a gente volta aqui, ó. Pessoal, quantos ases eu tenho no meu baralho? Olha aqui do lado, quantos ases? Ó, eu tenho um de ouro, um de copas, um de espada e um de paus. Então eu tenho 4 em quantas cartas, pessoal? Em 52, tá? Lembrando aqui, ó, que a gente sempre vai ter 52 cartas no total, tá? Então, 4 em 52 e o rei. O rei é a mesma coisa, ó. Eu tenho um rei aqui, outro aqui e outro aqui. Então, eu tenho também lá, ó, 4 em 52. Então, a probabilidade de A união com o rei vai ser o quê? 4 mais 4, 8 que divide 52. Agora, ó, calculadora. 8 que divide 52. A probabilidade, então, de eu retirar uma carta que seja As ou que seja Rei, vai ser de 0,15. Notem que é um número entre 0 e 1. Posso representar ela em porcentagem? Posso, né? Eu posso colocar aqui ou 15%. Particularmente, eu vou sempre deixar em decimal, tá bom? Mas quem quiser pôr em porcentagem, tá certo também, tá? Segundo exercício lá. Então, vamos aqui, tá? Segundo exercício fala o seguinte. Qual a probabilidade, tá bom? Lá dentro do baralho também agora. De eu retirar uma carta, um Ás. E aí ele escreveu lá o quê? Ó? Ou uma carta espada, tá? Que a gente vai denotar pela letra E, tá, pessoal? Em uma só tentativa. Agora, eu quero encontrar a probabilidade de um evento, de uma carta ser As ou ser espada. O que a gente sabe lá, né? A gente viu um teorema da soma que a união com E vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade do E menos a probabilidade de A interseção com E, caso exista essa interseção. Bom? Então, vamos olhar lá agora? O meu Ás. Então, eu tenho, quantos ases eu tenho no baralho? 4. Bom, então a gente já viu que nós temos aqui 4 ases em 52 cartas. Quantas cartas de espada nós temos? Ó, notem que as nossas cartas de espada é essa aqui, ó. Tá? Esse desenho. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 13 cartas que são espadas. Ó, 13 de 52. E os meus ases, pessoal, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui para você ficar fácil para vocês visualizarem. Os meus ases estão aqui. Ó, quando eu contei aqui, ó, 4 ases em 52 e 13 cartas espadas em 52, olha o que aconteceu aqui, ó. A gente contou 2 vezes uma única carta. Existe apenas uma carta que é as e que é a espada ao mesmo tempo.
Então, como eu contei aqui e contei aqui, o que a gente faz aqui, ó? Menos uma, porque né, é uma carta que é interseção, 1 de 52, tá? Então, a probabilidade de A união com espada, ó, 4 com 13, 17. Menos 1, 16. 16 que divide 52 vai ser aproximadamente 0,31 ou 31%. Tá? Então, a chance de eu escolher uma espada e ela ser uma de as, ser um as ou uma carta de espada, vai ser aí de 31%. Tá? E o último aí, para nós né, fecharmos essa parte aqui, tá? Então, agora, nesse último aí, eu tenho um exemplo com lançamento de dados. Então, lá nesse conjunto aí, nesse lançamento de dados, um dados, pessoal, sempre vai ser um dados de 6 faces, tá? Então, o meu espaço amostral vai ser de 1 a 6. E aí, ele falou que o meu evento A era sair resultado par, que era 2, 4 e 6, tá? O complementar ali seria, no caso, 1, 3, 5. O meu evento B era face 1 e 2. O que ele pediu lá para a gente calcular? Pediu para calcular a probabilidade, tá? Do evento A, do complementar de A, do meu evento B e de A união com B, tá bom? Então, para ficar mais simples aqui, ó, fiz um rascunhozinho aqui. Então, eu tenho lá, tá, pessoal? O meu evento ômega aqui, como é um dado de 6 faces, tá? Se for mais, mas a gente sempre vai trabalhar com dado de 6 faces. Então, aqui, o meu espaço amostral vai ser 6, tá? De 1 a 6. O meu evento A era faces pares ali, tá? 2, 4, 6. E o meu conjunto B era 1 e 2. Então, vamos lá começar, tá? Probabilidade de A, pessoal. Então, P de A vai ser N sobre Enão. Então, o A, ó, eu tenho 3 possibilidades em 6. Pessoal, aqui eu posso simplificar, ó. Então, isso aqui é meio, que eu posso colocar aqui 0,5, tá bom? Posso deixar também em fração se eu quiser? Posso, tá? Eu prefiro deixar em decimal para sempre eu visualizar que a gente vai estar trabalhando entre 0 e 1, tá? Bom, depois eu pedi o quê? A probabilidade do complementar de A. Eu posso usar aquela fórmula lá, ó, 1 menos o P de A. No caso aqui, ó, 1 menos meio. No caso aqui também, então, meio, tá? Ou no caso aqui, ó, como o complementar de A seriam as faces ímpares, então eu tinha 3 para 6, também vai dar meio, certo? Depois aqui, pessoal, probabilidade de B. Meu evento B. P de B é o quê? N sobre Enão. O meu evento B aqui, pessoal, era face 1 e face 2. Então, eu tenho lá, ó, 2 para 6. Isso aqui é 1 que divide 3, tá? 1 dividido por 3 vai dar 0,33, tá bom? Então, aqui, aproximadamente 0,33. E por último lá, tá? Vou trocar aqui a cor, vai ser a probabilidade de A união com B. Qual que é a forma da união que a gente tem? É o P de A mais o P de B menos P de A, o A inter B. Bom, então vamos olhar lá. O P de A. O P de A eu já tenho aqui, ó, tá? Eu vou copiar a fração com o denominador 6 para ficar fácil da gente fazer depois o cálculo. E quando os denominadores são iguais, a gente só soma e subtrai o numerador, tá? Então, aqui a probabilidade de A gente tem que era 3 sextos. Probabilidade de B era 2 sextos, tá? Vamos olhar agora para o evento A e para o evento B, aqui no cantinho, tá bom? O evento A e o evento B tem faces que se coincidem? Tem, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui a face 2. Ela está tanto aqui no P de A quanto no P de B.
Quando nós contamos aqui 3 para A, o 2 estava aqui. Quando a gente contou 2 para 6, o 2 também estava lá, ó. Então, a gente contou ele 2 vezes. Então, a gente vem aqui, ó, uma face se repetiu, tá? Então, ó, P de A união com B vai ser, ó, 3 mais 2, 5, menos 1, 4. 4 que divide 6, não sei se é 0,67. Isso mesmo. Então, aqui ó, vai ser aproximadamente 0,67. Bom? Então, aqui é a resolução aí para esse exercício 4 aqui. Vamos dar aí continuidade, então, à nossa aula. Agora nós vamos ver o que vem a ser a probabilidade condicional, tá bom? Para nós explicar essa probabilidade condicional, eu vou usar os eventos desse último exemplo que a gente usou aí no 4, tá? Então, acompanhem comigo aqui. Suponha que no lançamento de um dado, tá, são definidos os seguintes eventos. O evento A, sair a face par, eu vou chamar de A esse evento. Então, A vai ser 2, 4, 6. O meu evento B é sair um resultado inferior a 3, que seria a face 1 ou a face 2, tá? A gente já observou que a interseção que acontece entre A e B é o 2, é a face 2, tá bom? Então, a gente já viu que a probabilidade do A é meio e a probabilidade da interseção deles é 1/6, certo? Considere agora a seguinte situação. Um dado foi lançado, tá? Então, vamos supor que eu e um de vocês estamos jogando um jogo. Eu gosto de falar naquele jogo das torrinhas. Hoje é uma geração muito moderna, né? Os jogos são tudo em celular, mas enfim, se alguém já viu, tá? Como que consiste essa torrinha? Você pode jogar até 4 pessoas, tá? Mas você pode jogar só de 2. Cada um fica numa casela ali, a gente tem 4 torrinhas. Você faz o seguinte: você joga o dado, você anda com a torrinha, né, sobre todo o tabuleiro. E aí no final você tem que entrar no centro desse tabuleiro, tá? Então, quando você chegou ali no centro do tabuleiro, o que acontece, tá? Então, eu vou lançar o dado e eu estou prestes a ganhar, tá bom? Então, pensa dessa forma aí. E aí, eu joguei os meus dados, tá? E eu joguei lá o dado na mesa. E eu preciso, para eu ganhar, vamos supor que eu estou com 2 torrinhas para entrar ali no centro do meu tabuleiro. Eu preciso tirar a face 1 ou tirar a face 2, que no caso é o meu evento B, tá? Então, eu preciso face 1 ou face 2. Na hora que eu joguei o meu dado, então pensa, nós estamos lá jogando, né, sacudi e tal, joguei o dado na mesa. Aí ele bateu assim, ó, na quina da mesa e caiu atrás de você, por exemplo. E eu tentei ver, da onde eu estava sentada, eu não conseguia ver a face que caiu. E aí você, que é meu oponente, resolveu brincar comigo. E você falou assim, você olhou o resultado, não mexeu, e falou assim, olha, vou te dar uma dica. O número que saiu ali no dado é um número par. Aí eu te pergunto, qual a probabilidade de você ganhar o jogo? Tá bom? Entenderam a dinâmica aí que eu estou explicando? Então, pessoal, tá? Eu coloquei aqui no quadro agora. Então, eu tinha lá um lançamento de um dado, tá? Então, eu e você estamos jogando, tá? E aí, qual que é o espaço amostral? Face 1 até a face 6. Aí, eu preciso tirar o quê? Eu preciso tirar a face B. Aliás, o evento B. Eu tenho que tirar 1 ou 2. Eu tô com 2 torrinhas para entrar no jogo ali para eu ganhar. Então, se eu tirar 1 ou tirar 2, eu ganho ali uma das minhas torrinhas, certo? Bom, aí o meu dado eu joguei, ele caiu longe da minha vista, o que acontece? Aí você olhou lá o dado e virou e falou assim, olha, Miriam, saiu aqui face par, tá? Ou seja, saiu aqui o evento A, que é 2, 4 e 6.
Aí ele pergunta assim, qual que é a probabilidade de você ganhar, então? Pessoal, então vamos olhar aqui. Eu preciso ganhar com 1 ou com 2. Quando ele me falou que caiu face par, pode ser 2, 4 ou 6. Pessoal, nessa nova condição, entre 2, 4 e 6, qual desses números aqui, ó, eu posso ganhar? Somente o 2. Então, vocês concordam que eu posso escrever isso aqui, ó? A probabilidade para eu ganhar com alguma torrinha é 1 para 3. Por quê? Porque somente o 2 aqui, ó, tá? Somente o 2 aqui coincide. Então, e a probabilidade nossa lá, a fórmula da nossa probabilidade para um evento qualquer, ó, não é N sobre E, não. O que que eu quero, tá? Para ganhar? Eu preciso de uma face, porque 4 e 6 para mim não interessa. Então, eu tenho, ó, 3 opções para esse evento A, mas somente uma face lá eu ganho, que seria de 1 para 3. Então, até aqui todo mundo entendeu, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, acompanhem comigo. Se eu vier aqui escrever assim, ó, 1 que divide 6, dividido por 3 que divide 6, eu alterei a minha conta? O que a gente sabe de divisão entre duas frações? Isso aqui, para nós, ó, não é a primeira vezes o inverso da segunda? Ó, aí eu corto, simplifico esse 6. Concorda que voltou lá no mesmo 1/3? Eu alterei alguma coisa? Eu não alterei, tá? Lembra que eu tinha falado lá para vocês, ó? Voltar aqui no slide para vocês verem, tá? Lembra que eu mencionei para vocês ali, ó, que o P de A era meio. Na realidade, meio era o 3/6, tá? E eu tinha colocado lá para vocês também, ó, que a probabilidade da interseção entre A e B era de 1 para 6, tá? E aí a minha pergunta foi o seguinte, tá? Um dado foi lançado, né? Então, nessas condições, qual a probabilidade de que tenha ocorrido B, uma vez que a gente sabe que o que saiu lá no meu dado foi o evento A, tá? Então, ó, o que nada mais é esse 1/6 aqui para mim que eu coloquei? Esse 1/6, pessoal, é a probabilidade de A interseção com B, e esse 3/6 aqui, ó, é a probabilidade do meu evento A. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, a probabilidade de eu ganhar, tá? Trazendo aí para notação, a probabilidade de eu tirar o evento B, dado que o evento A ocorreu. Então, ó, esse tracinho vertical aqui, a gente lê como sendo dada, porque não foi dada a informação. Então, ó, qual a probabilidade de eu tirar o evento B, dado a informação que o A ocorreu? Então, é simplesmente o P de A interseção com B, dividido pelo P de A. Observem que o denominador é sempre a probabilidade do evento que foi dado, tá? Então, tá aí para nós mostrado, tá? De uma forma mais lúdica, como que a gente chega na probabilidade condicional, tá bom? Vamos seguir aqui com o nosso slide, tá bom? Então, se eu tenho ali, ó, tá? Quando a gente foi informado, então, que ocorreu A, então, o meu espaço amostral antes, tá? Que era de 1, 2, 3, 4 e 5, ele passou a simplesmente para 2, 4 e 6, tá? Então, aí eu tinha, então, agora 3 opções, tá? E dentro dessas 3, somente a face 2 servia para mim, tá bom? Então, a gente tem aqui, tá? Que agora, então, esse novo espaço amostral, a gente pode chamar ele de ômega 1, certo? Ele vai ser constituído por 3 eventos equiprováveis, tá? Então, a gente chegou lá, concluiu que essa probabilidade de B dado A era igual a 1/3, tá? Então, a fórmula aqui, tá? Da gente colocar aqui, ó, seria, então, a probabilidade de B dado A vai ser a probabilidade da interseção
dividido pela probabilidade de A. Bom? Então, tá aí a nossa fórmula da condicional. E se eu inverto aqui, ó, se agora eu quero a probabilidade de A dado B, o que muda aqui? Muda só o denominador, tá? Então, o numerador sempre vai ser a interseção entre os dois eventos, e o denominador vai ser a probabilidade do evento aqui que foi te dada uma informação, tá bom? Vamos agora, então, fazer alguns exercícios, tá bom? Então, observem aí, numa população adulta de uma pequena cidade, a qual completou os requerimentos para o nível universitário, seleciona-se um indivíduo aleatório. Então, eu tenho ali uma cidade, tem os adultos daquela cidade, e eu vou escolher um aleatoriamente, tá bom? Qual a probabilidade, tá? Enquanto eu vou ler aqui, vou escrevendo para vocês. Qual a probabilidade de ser homem, tá? Então, a probabilidade de ser homem, dado que está empregado, tá bom? Então, essa é a informação aqui. Outra pergunta, e a probabilidade dele ser desempregado, dado que seja uma mulher, tá bom? Então, foram essas duas coisas aqui que o nosso exercício pediu, tá? Então, ele quer a probabilidade aqui, ó, de ser homem, dado que ele está empregado, que eu chamei de E, e qual a probabilidade de ser uma pessoa desempregada, dado que seja uma mulher, tá? Só para facilitar aqui, pessoal, vou colocar aqui, bem resumidinho aqui, ó, empregados, desempregados, homem e mulher, tá? Ficar fácil aí. E aqui a gente vai ter o total. E aqui também a linha do total, tá? Ó, empregados homens, a gente tinha aqui, ó, 460. Mulheres empregadas, 140, totalizando aqui para nós 600 pessoas. Desempregados homens, 40. Mulheres, 260. Né? Triste realidade, né? Muitas mulheres aí desempregadas. Talvez optaram por ser donas de casa, vamos pensar assim, tá? Totalizando aqui 300. Aqui em cima a gente totaliza ali 500, né? Homens, 400 mulheres, totalizando aí então 900 pessoas aí que foram entrevistadas aí nessa pequena cidade, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Eu quero calcular aquela probabilidade ali. Então, ó, o que é a fórmula da probabilidade? É a interseção entre esses dois eventos, dividido pela probabilidade do evento que foi dado aqui, ó, que é a probabilidade de empregados. Então, agora, ó, quando a gente tem um quadro dessa forma, vai ficar bem mais simples a gente calcular a probabilidade condicional. E eu vou cobrar na lista de vocês, na prova, também dessa forma aqui, tá? Pessoal, ó, vamos olhar aqui. Qual que é a interseção que existe entre homens e empregados, tá? Ó, homens e empregados. Quantos homens eu tenho? Eu tenho 500. Mas dentre esses 500, empregados eu tenho quanto? 460. Qual que é o nosso enão total aqui, pessoal? Ó, 900, tá? Então, a gente sempre vai substituir naquela fórmula da probabilidade para um evento qualquer, ó, eninho sobre enão. Então, eu tenho aqui, ó, 460 de 900 pessoas. Qual que é a probabilidade agora de empregados, tá? Aí, o total de empregados da cidade são quanto? 600. Tá? Então, eu vou pegar aqui 600 de 900 pessoas. Lembra que a gente multiplica cruzado? O denominador é igual. Então, aqui nada mais que vai ficar 460 que divide 600, tá? Então, 460 dividido por 600 vai dar aproximadamente 0,77.
Então, a probabilidade da gente selecionar uma pessoa e ela ser homem, dado que ela já está empregada, vai ser de 77%, tá? Depois, agora eu quero, então, a probabilidade de uma pessoa selecionada ser desempregada, dado que ela seja uma mulher. Então, eu vou calcular a probabilidade de desempregado interseção com mulher, dividido pela probabilidade de ser mulher. Então, aqui, ó, desempregado, interseção com mulher. Ó, então, quantas pessoas desempregadas, mulheres que nós temos? 260. Então, aqui fica 260 dividido por 900. Quantas mulheres a gente tem lá? Ó, 400 mulheres. Então, 400 que divide 900. Então, fica 260 dividido por 400. Opa. 0,65. Então, eu tenho 65% de selecionar uma pessoa desempregada e ela ser uma mulher. Bom? Então, esse aí é o nosso exemplo para distribuição, probabilidade condicional, tá? Vamos aí agora para mais 2 exemplos, tá? Esse exemplo aí é bem tranquilo, esse 6, tá bom? Vamos ler aí o enunciado. Então, esse exercício aí fala o seguinte, pessoal: a probabilidade de que um voo regular marcado parta na hora, tá? É de 0,83. E a probabilidade de que ele chegue na hora é de 0,82. E a probabilidade de que ele parta e chegue lá no seu destino na hora que é a interseção entre D com A, vai ser de 0,78. Determine o seguinte: qual a probabilidade que o avião chegue na hora, tá? Que é o P de A, dado que ele partiu na hora, tá bom? Dado B. E a letra B, ao contrário. Qual a probabilidade que ele partiu na hora, dado que ele chegou na hora, tá? Então, vamos aqui para o nosso quadro. Então, eu tinha lá a probabilidade dele partir na hora 0,82, e ele chegue na hora, 0,83, que ele chegue na hora 0,82, e a probabilidade da interseção, né, que ele parta e chegue na hora, de 0,78. Então, aqui é só mesmo usar a definição da probabilidade condicional. Então, a probabilidade de que ele chegue na hora, dado que ele partiu na hora, vai ser a probabilidade de A, interseção com D, dividido pela probabilidade de que ele partiu na hora, tá, pessoal? Aqui, ó, a gente vê que a probabilidade de D interar, mas aqui a alteração não interfere, tá? Então, aqui vai ser 0,78, dividido pela probabilidade dele ter partido na hora. Aqui agora é conta. 0,78 que divide 0,83. Vai dar aproximadamente aí 0,94, tá? Então, 94% de chance de que o avião chegue na hora, dado que ele partiu na hora, bom? E agora vamos fazer o contrário, ó. A probabilidade dele partir na hora, dado que ele chegou na hora, tá? Então, é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade que ele chegou na hora. Então, vai ser 0,78 dividido por 0,82. Essa probabilidade vai ser de aproximadamente 0,95. Bem simples, né? Agora, o último aí, tá? Exemplo dessa parte, tá, pessoal? Fala o seguinte: sejam aí os eventos no lançamento de um dado. E aí, pessoal, sempre um dado de 6 faces, tá? Aí eu tenho o evento A, face 3, 4, 6. E eu tenho o meu evento B, face 2, 4 e 6. Qual a probabilidade de sair o evento A, dado que o resultado é par? Lembrando aí, ó, que o evento par nada mais é do que o meu evento B, tá bom? Então, lá, como o meu dado é de 6 faces, pessoal, então o meu ômega aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
o meu evento A é 3, 4 e 6, e o meu evento B, 2, 4 e 6. Então, a probabilidade de A dado B é a probabilidade de A interseção com B dividido por P de B. Então, a probabilidade de A dado B vai ser igual. O que é a interseção, pessoal? Sempre lembrando lá, né, da definição clássica, a probabilidade para qualquer evento vai ser, ó, a chance, né, o número de ocorrências para A ocorrer, dividido pelo número total lá que a gente tem de possibilidades. Então, ó, o A interseção com B eu tenho? Tenho, olha aqui, ó, face 4 e face 6. Então, ó, duas faces em 6 possibilidades do meu espaço amostral se repetiram. Então, aqui, ó, a interseção entre A e B é 2 para 6. E a probabilidade de B ocorrer é quem? 3 faces em 6. Isso aqui é simplesmente 2 que divide 3. Então, a probabilidade de A dado B, 2 que divide 3, aproximadamente 0,67. Bom? Então, aqui a gente finaliza os exemplos para probabilidade condicional. Para nós agora, né, continuarmos aí e concluirmos, tá? Já estamos terminando esse tópico, tá? Nós vamos falar agora sobre independência de dois eventos. Dois eventos, pessoal, eles vão ser independentes quando a ocorrência de um evento, ela não vai ter efeito algum na probabilidade de ocorrência do outro evento, tá? Caso eles não sejam independentes, o oposto disso é dizer que eles são dependentes, ou seja, a ocorrência de um evento depende da ocorrência de outro, bom? E aí, o que a gente pode, como que a gente afirma que dois eventos são independentes? Como a gente pode comprovar? Simplesmente calculando a probabilidade da interseção entre eles. Quando eu sei que dois eventos são independentes, a probabilidade da interseção entre esses dois eventos vai ser simplesmente P de A vezes o P de B, bom? Vou mudar aqui no slide. Então, vamos lá, pessoal. Exemplo 8 aí. Então, eu tenho um espaço amostral aí, 1, 2, 3 e 4. Né? Um espaço amostral equiprovável, tá? Ômega. E eu tenho os 3 eventos aí dentro desse espaço amostral. O A, o B e o C. Tá? Verifique se A, B e C são independentes. Pessoal, como eu tenho 3 eventos de um mesmo espaço amostral, eu tenho que verificar todas as probabilidades. Se A inter B é independente, se A inter C é independente, e se o B inter C é independente, e se A, B e C são independentes entre si, para a gente afirmar que os 3 são, sim, independentes. Vamos para a nossa resolução. Bom, pessoal, então aqui a gente tem o seguinte, eu coloquei aqui na lousa, tá? Para ficar mais fácil. Então, a gente tinha lá um espaço ômega, tá? Que seria o número 1, 2, 3 e 4. O meu evento A, 1 e 2. O meu evento B, 1 e 3. O meu evento C, 1 e 4, tá? Então, eu quero verificar se eles são independentes. Lembrando que para eles serem independentes, a probabilidade da interseção entre esses dois eventos, tá? Tem que ser exatamente a probabilidade de um vezes a probabilidade do outro. Tá? Bom, então aqui, qual que é a probabilidade? Se a gente for olhar aqui, ó, tá? Calcular separado, tá? Qual que é a probabilidade de A, tá? Interseção com o B, pessoal, ó. Quantas faces se repete aqui, ó? Uma. Uma em quanto, pessoal? Uma em 4. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou escrever com a preta para já ficar mais fácil vocês verem. Então, a interseção entre A e B é uma opção em 4. Qual que é a probabilidade de sair o evento A ali, pessoal? Eu tenho ali, ó, 2 faces em 4. Vezes, qual que é a probabilidade do B ali, ó? 2 faces em 4. Só que se a gente pegar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Aí aqui sobra 1. O que a gente encontra aqui, ó? 1/4 igual a 1/4. Pessoal, então, a probabilidade da interseção não bateu com a multiplicação de P de A vezes P de B? Bateu.
tá? Então, aqui, ok. Por aqui a gente sabe que A e B são independentes, mas a gente precisa verificar todas as outras interseções para afirmar que os três vão ser independentes. Vamos para o próximo agora. De novo, pessoal, ó. Probabilidade de A interseção com C. Pessoal, a única face entre A e C que se coincide é a face 1. Então, é uma opção em 4 do meu espaço amostral. Então, novamente, essa interseção aqui ó, vai ser 1/4. Probabilidade de sair o evento A, 2/4. Probabilidade do evento C, também 2/4. Assim como no anterior, ó, 2 vezes 2 é 4. 4 que divide 4, né? Aqui simplifica. Então, aqui a gente encontra 1/4 igual a 1/4. Portanto, verificado para A e C serem independentes, tá? Agora faltou quem? B interseção com C. B interseção com C também, pessoal, olha aqui, ó, a única face que se repete é 1. Então, essa probabilidade da interseção aqui também vai ser 1/4. A probabilidade de B é 2 faces para 4. Probabilidade de... é vezes, tá, pessoal? Coloquei interseção aqui errada. 2 faces para 4. 2 vezes 2, 4, que divide aqui com esse 4, fica 1. Então, a gente encontra aqui, ó, 1/4 igual a 1/4. Então, ok, essa segunda aí, né, entre B e C. Agora, falta quem? Para eles serem realmente independentes, falta a gente verificar essa igualdade aqui. Bom, se a gente olhar aqui, tá? A única face que repetiu tanto em A, quanto em B e quanto em C foi que ali, tá? Uma face em 4. Qual que é a probabilidade de A? 2/4. Probabilidade de B, 2/4. Probabilidade de C, 2/4. 2 vezes 2 aqui dá 4, que eu posso simplificar com esse 4 aqui, tá? Esse 2 aqui, ó, eu posso simplificar com esse 4 aqui, ó. Tá? 4 que divide 2, sobra 2 aqui. Então, aqui vai ficar, ó, 1/4 igual a... Então, em cima aqui ficou 1. No denominador ficou aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Pessoal, isso aqui é uma igualdade? Não é uma igualdade. 1/4 é diferente de 1/8. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, não verificou aqui, ó, que eles são independentes. Portanto, A, B e C não são independentes. Bem? Então, como essa última aqui não deu certo, então eles não são independentes, tá bom? E aí a gente vai fazer o último exemplinho e finalizar nessa aula de hoje. Pessoal, lá na lista de vocês, tá? E na prova, vai ter um exercício muito parecido com esse aqui, tá? Nesse exercício aqui, com 4 alternativas, eu consigo, né, perguntar para vocês, usar probabilidade de interseção, probabilidade de união, probabilidade condicional e a última aí para verificar a independência entre dois eventos, tá bom? Então, bastante atenção na resolução deste exercício aqui, tá bom? Então, vamos lá. Uma amostra aleatória de 200 adultos, tá? Então, se a gente olhar aqui na tabelinha, ó, então eu tenho aqui 200 adultos, tá? Que é o meu total. Ela é classificada pelo sexo, entre masculino e feminino, e o nível de instrução, né? Aqueles que têm nível elementar, tá? E aí eu imagino que aí é o caso, aquela que a gente chamava de pré-escola, tá? O nível secundário, que eu penso que aí seja até o colegial aí, tá bom? E universitário, tá? Então, eu tenho esses 3 níveis de instrução e o sexo, tá? Então, são 2 variáveis aí. Uma pessoa desse grupo, de 200 pessoas aí, ela foi escolhida aleatoriamente, tá? Aí eu te pergunto o seguinte, letra A. Qual a probabilidade de que seja mulher
desculpa, seja do sexo masculino e que tenha nível secundário. Observem aqui na minha tabela, tá? Que eu já coloquei aqui, ó, as letrinhas dos eventos. Se for masculino, você usa M, feminino, você usa F, nível elementar E, nível secundário S e o nível universitário U. Então, o que eu quero aqui, ó? Então, vamos lá para o nosso quadro, a probabilidade, tá? Então, vamos aqui, tá? Letra 9, letra A, eu pedi qual a probabilidade, estava escrito dessa forma, do sexo masculino e do nível secundário. Como eu falei para vocês, pessoal, esse Ezinho aqui nada mais é do que a interseção, tá? Então, o conectivo E é a nossa interseção. Então, qual que é a probabilidade do sexo masculino interseção com nível secundário? Vamos voltar lá na nossa tabela? Ó, projetar a tabela aqui para vocês. Então, olhem aqui. Ó, masculino tá aqui, eu tenho 82 homens. Mas que tenha nível secundário, pessoal, qual que é a interseção entre eles aqui? 28. De quantos, pessoal? De 200, tá? Então, voltando aqui para o nosso quadro, sempre lembrando a probabilidade lá, tá? Da clássica, é sempre o Eninho sobre o Enão. Então, aqui, ó, vai ser 28 de 200, tá? Então, 28 que divide 200, eu tenho aqui uma probabilidade, ó, de selecionar uma pessoa que seja do sexo masculino e que tenha nível secundário, pessoal, seria de 0,14, tá bom? Aí lá na letra B, pessoal, falava o seguinte: qual agora a probabilidade de eu selecionar uma pessoa, ela ser do sexo feminino ou tenha nível elementar, tá? Então, voltando aqui. Então, eu quero uma pessoa que seja do sexo feminino ou elementar. O que esse ou significa? Eu vou usar a fórmula da união. O que a fórmula da união faz? É a probabilidade da soma entre esses dois eventos menos a interseção entre eles, tá? Então, a probabilidade de ser do sexo feminino, união, com ter o nível elementar, vamos voltar lá no nosso quadro? Nosso quadro fala o seguinte, ó. Vamos olhar aqui. Qual que é a probabilidade de ser do sexo feminino? Então, a gente olha aqui o total, ó. Eu tenho 112 mulheres entre 200 adultos. Quantos que eu tenho lá a probabilidade de ser do nível elementar, pessoal? Ó, eu tenho 83 que são do nível elementar entre 200. Só que olhem aí no quadro, tá, pessoal? Esses 83 que eu somei aqui e esses 112 que eu somei aqui, ó, quantas vezes eu somei esses 45 aqui, ó? Eu somei ele no nível elementar e somei ele também aqui no sexo feminino. Então, eu tenho que subtrair essa interseção aqui, tá? Então, lá, ó, 112 de 200, mais 83 de 200, menos 45 de 200, que eu somei duas vezes, tá? Então, agora é conta. 112 mais 83 menos 45 dá 150. E divide 200 ali, dá 0,75, tá bom? Então, a probabilidade de que seja do sexo feminino ou que tenha nível elementar vai ser de 75%, tá bom? E a letra C para nós fala o seguinte: qual a probabilidade de eu selecionar uma pessoa que seja do nível universitário, dado que ela seja uma mulher, tá? A gente sabe lá que a probabilidade da condicional é a interseção entre os dois eventos dividido pela probabilidade
do evento dado aqui no caso, que vai ser o nosso feminino. Então, vamos lá para o quadro, tá? Tive que apagar, então. Quero aqui, ó, a probabilidade de ter nível universitário, dado que é uma mulher, tá? Que é do sexo feminino aí. Então, isso aqui é a probabilidade da interseção entre esses dois eventos, dividido pela probabilidade de ser do sexo feminino. Vamos lá no nosso quadro? Nosso quadro fala o seguinte, quando a gente olha aqui, ó, a interseção entre nível universitário e mulheres, tá? São quantos? Ó, aqui do lado aqui da setinha, 17 em 200. E a probabilidade de ser do sexo feminino é 112 em 200. Vamos trazer isso para nossa resolução. Então, a gente tem, ó, 17 de 200, que é a nossa interseção, 112 para 200, 17 que divide 112, aproximadamente aqui, pessoal, 0,15, né? Uma probabilidade bem baixa aí da gente selecionar alguém do nível universitário, dado que seja do sexo feminino. E a última aí, pessoal, que é a letra D, tá? Eu pergunto o seguinte, tá? Para vocês. Vou escrever aqui, ó. Será que o nível de instrução, tá? É independente, tá? Do sexo? É isso que eu quero saber, bom? Será que a probabilidade desse nível de instrução é independente do sexo? Para nós verificarmos e afirmarmos que eles são independentes, que essas duas variáveis são independentes, ou seja, tanto faz se eu sou do sexo masculino ou do sexo feminino, eu posso ter qualquer um daqueles níveis de instrução, a gente teria que verificar masculino com elementar, masculino com secundário, masculino com universitário. Depois a gente teria que fazer feminino com universitário, feminino com elementar, feminino com secundário. E aí, quando a gente fizesse todas essas interseções aí, a gente poderia sim afirmar se todas as igualdades derem iguais, tá? O que fala lá para nós, tá? Vou pegar ali pelo exemplo ali da letra A. Se eu tivesse ali, então, ó, a probabilidade de ser do sexo masculino interseção que tem o nível secundário, essa probabilidade da interseção tem que ser exatamente a probabilidade de ser do sexo feminino vezes a probabilidade de ter o nível secundário, tá bom? Então, todas essas interseções teriam que dar exatamente o mesmo valor daqui, tem que ser o mesmo valor aqui, tá? Então, só que, o que acontece? Você não vai aí na prova ou na lista fazer todas essas combinações. Eu vou sempre, no enunciado aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês. Eu não indiquei aqui qual das interseções você pode testar, mas na prova normalmente eu indico, tá? Utilize o masculino com nível secundário para você verificar se nível de instrução e sexo são independentes. Por que eu faço isso, pessoal? Porque quando a gente fizer todas as combinações lá de interseções, basta uma não dar igual para eu concluir e afirmar que eles não são independentes, tá? Ou seja, depende sim, o meu nível de escolaridade depende do fato de eu ser homem ou ser mulher, tá? Ou melhor, do sexo feminino ou do sexo masculino, tá? Então, vamos utilizar esse aqui, ó, pela letra A, tá? Se essa interseção aqui der diferente, se esses valores aqui derem diferentes, eu já concluo o quê? Que nível de instrução e sexo não são independentes, tá? Então, vamos olhar aqui. Lá da letra A aqui, ó, que já está pronto aqui, qual que era a interseção entre sexo masculino e nível secundário? Ó, era 28 para 200. Vamos voltar lá na nossa tabela lá, ó. Qual que era a probabilidade de sexo masculino, pessoal? Olha aqui, ó, 88 em 200 pessoas.
E a probabilidade de nível secundário, tá? Então, aqui era 88. E vamos olhar agora na linha do nível secundário. Eu tenho 78. Então, ó, o nível secundário, eu tenho lá 78 pessoas em 200. Retornando agora para a nossa resolução, tá? Então, eu tenho 28 em 200, que é a interseção de sexo masculino para nível secundário. Probabilidade de ser do sexo masculino 88 para 200, tá? E probabilidade de nível secundário 78 para 200. Vamos calcular então essas probabilidades aqui, ó. 28 que divide 200, a gente já tinha ali de cima, né? Isso aqui, ó, vai dar 0,14, aproximadamente. E aqui, ó, 88 vezes 78, que divide 200 ao quadrado. Pessoal, aqui vai dar 0,17. Números próximos. Mas são iguais? Não são iguais. 0,14 é diferente de 0,17. Então, basta uma dessas igualdades dar diferente para a gente comprovar, concluir o quê? Ó? Portanto, tá? Vou escrever com azul. Tá? Portanto, o sexo e o nível de instrução não são independentes. Tá? Então, vou frisar aqui, ó. Por que que eles não são independentes, pessoal? Porque aqui, ó, eu encontrei uma interseção que aqui não foi igual, ó. É diferente, tá bom? E assim, pessoal, a gente finaliza o nosso tópico sobre probabilidade, tá bom? E aqui também encerra aí essa questão de probabilidade e o tema aí para a nossa primeira prova, tá bom? Aguardo vocês para a nossa próxima aula.